principalmente se a gente tem conhecimento do Evangelho, se a gente conhece muito bem o Evangelho, a gente não tem que fazer isso. A gente tem que fazer diferente. A gente tem que sempre ajudar aquele que nos ofendeu, sempre desculpar e sem pôr condições e sem esperar retribuições, sem esperar nada em troca do outro. Até mesmo a compreensão, até mesmo a inteligência do outro, porque às vezes ele não tem o mesmo conhecimento para que ele possa entender a situação. Então a gente tem que o quê? A gente tem que não esperar nada e não se vingar, porque quando a gente se vinga, a gente passa. E aquilo que eu fiz, que foi errado, que eu fiz, por exemplo, eu prejudiquei o meu irmão, eu agredi ele, por exemplo, fisicamente. Eu tenho que aprender que eu não devo fazer isso. Eu não devo agredir fisicamente o meu irmão. Eu tenho que ter equilíbrio. E quando falta evangelho, eu não estou tendo equilíbrio, né? Porque às vezes, quando a gente faz uma agressão contra o outro, e quando a gente tem conhecimento, falta o quê? Às vezes está faltando o evangelho. Então, o que falta para a gente? Falta a gente ter equilíbrio, falta a gente praticar os bons ensinamentos. Quando a gente tem consciência do evangelho. Agora, quando a gente não tem consciência, a gente tem que pensar antes de fazer. Porque poderia ser a gente no lugar do outro sendo agredido, né? Tem vários tipos de agressão. Agressão física, agressão verbal. Então, o que isso significa? Significa que nós estamos perdendo muito fácil, ou melhor, que não estamos perdendo, que não temos paciência mesmo para com o outro, com o meu próximo. E que nós temos que praticar a caridade, que é a gente ter paciência, que também é uma virtude, e que ter equilíbrio e que pôr-se no nosso lugar, que a gente tem que se pôr no nosso lugar. A gente não pode fazer o que não deve, nem desejar o mal. O outro, ele vai receber por ele mesmo, a gente não precisa retribuir. E a gente tem que sempre estar ajudando, mas sempre estar com os olhos abertos, né? A gente não precisa ser amigo do outro, se a gente assim não quer, que nos agrediu, que nos falou alguma coisa. A gente simplesmente nunca deve deixar de atender, pois uma hora pode ser a gente no lugar do outro, e daí vem a prova. Será que a gente, se estivesse no mesmo lugar, a gente ia gostar que a gente não fizesse? Então é a questão, nessa humanidade sofrida, o que falta? Falta o evangelho. E por que tanta agressão aonde a gente deveria plantar a paz? Por causa que falta o esclarecimento, falta o evangelho. O que eu posso fazer para melhorar isso? Aprender a me equilibrar, aprender a reconhecer. E para que eu reconheça, eu tenho que olhar eu tenho que me olhar. E qual a questão da caridade que entra nisso? A questão da caridade é eu não ser cruel com o meu próximo quando ele está doente, por exemplo, e falar que eu não vou ajudar, que eu não vou fazer. E isso aí é falta de caridade. Quando a gente está doente, o outro pegar, virar as costas e falar, né, que a gente vê nas novelas que isso também acontece na vida real, e a gente deveria não assistir as novelas, né? Esse tipo de novela que tem violência, a gente deve desligar a TV. Até mesmo os telejornais, a gente deve desligar a TV. Né? A gente deve assistir o quê? Nada. Assistir nada. Simplesmente
não deve assistir nada, deve ler um bom livro, deve assistir bons filmes, boas coisas, né? Porque a gente sabe, né? A gente vê, isso é falta de caridade, falta de amor para com Deus. Porque quando a gente deixa de fazer para o próximo, de atender o próximo, também a gente está sendo anticristo, né? Ou seja, então essa é a questão da caridade que entra aí. E a questão faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tem gente que fala isso. Não, tudo bem, mas o exemplo cabe dentro, o exemplo vem de casa. E por isso que nós vemos tanta gente, né, tanta gente assim, assim, com mau exemplo. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente vê isso? Corrigir ao outro, a gente não pode. A gente acaba ofendendo ao outro. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar. A gente tem que, quando a gente está vendo que está cometendo uma violência, a gente precisa socorrer a outra pessoa, fazer justiça, chamar a polícia, né? A gente não deve deixar com que a violência aconteça, né? A gente tem que salvar, né? Então, como eu disse, fora da caridade, esses espíritos que cometem coisas assim, que estão encarnados, esses espíritos, muito em breve, quando eles desencarnarem, eles vão passar por dolorosas provas. Se continuarem andando no errado aqui na Terra, vão passar por dolorosas provas. Até mesmo quando desencarnarem. E daí volta com problema físico, ou volta com alguma coisa e não sabe por quê, né? Então eu digo por isso que o espiritismo é mais completo, porque se a gente for ver, o padre da Igreja Católica, ele não vai conseguir responder o porquê aquele irmão que nasceu aleijado, o porquê ele nasceu surdo, o porquê ele nasceu com aquele problema físico, ou dois gêmeos nasceram colados um no outro. O porquê disso acontece? Então eles não conseguem, tanto o padre como o pastor, como os outros não conseguem responder isso. Então agora a doutrina espírita ela já consegue responder o que os outros de outras religiões não conseguem responder, né? O porquê disso? O porquê? Porque isso. Então, é isso que acontece. Agora, o padre, o catolicismo é ótimo. A parte da igreja evangélica, a religião evangélica, na verdade, também é muito boa. Só que eu não estou falando da religião, eu estou falando da questão que eles não conseguem responder apenas isso, o que a doutrina espírita consegue responder para a gente. Então, por isso que, para mim, se eu, por exemplo, deixar a doutrina espírita hoje, é uma suposição, claro que isso jamais vai acontecer, se eu deixar a doutrina espírita hoje, eu vou estar andando para trás. Por quê? Para entrar em outra religião, eu vou andar para trás. Por quê? Por causa que a doutrina espírita ela consegue me explicar aquilo que outras não conseguem me explicar. Então, o catolicismo, por ser muito antigo, ele não consegue mostrar nem a parte, nem a igreja evangélica consegue. Então, eu falei demais. Muito obrigado. Vamos encerrando no próximo.
Eu agradeço e peço desculpas se faltou alguma coisa, se não ficou de acordo alguma coisa. Tá bom, meus amigos? Então vamos encerrando, primeiramente com as vibrações. De olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho nos lares e nas casas espíritas. Vibremos ao Vale dos Suicidas, umbral, trevas, Vale dos Abortados, aos oceanos. Vibremos onde houver dor, lágrimas e sofrimento. E vamos pedindo que faça a limpeza em cada cômodo e o recolhimento dos espíritos aqui. E vamos agradecendo e pedindo que faça, que coloque os remédios nos copos com água, aproveitando que os doutores do espaço eles já estão aqui, vamos tocando no nosso corpo físico para receber o tratamento e vamos encerrando com a prece. Muito obrigado e até a próxima. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. O grupo espírita de amor e caridade ajudando a caminhada está encerrado. Graças a Deus. Até a próxima. Boa noite.